Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Provérbios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 26, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 20, que está escrito assim: Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Amados, veja que a Bíblia já nos ensina que o início dos conflitos, das contendas, das discussões, das brigas, está com a maledicência. Se não houver maldizente, outra versão diz caluniador, ou seja, se não existir fofoca, maledicência, não haverá contenda. Porque assim como sem lenha o fogo vai se apagar, assim, se não houver maldizente, se não houver caluniador, a contenda, a discussão também vai se encerrar, também vai acabar. Mas a gente precisa aplicar isso na nossa vida diária como um dos fundamentos da vida cristã. Deixar a contenda bem longe da nossa vida, da nossa casa, dos nossos relacionamentos. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas elas brigam por tudo, discutem por tudo, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer falar. E a Bíblia nos ensina, Jesus lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele diz que bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Amados, nós, como filhos de Deus, não fomos chamados para sermos os instrumentos dos conflitos, das contendas, das discussões. Nós não fomos os instrumentos, nós não fomos chamados para ser aqueles que acendem o fogo da discussão e da contenda, pelo contrário. Como filhos de Deus, nós fomos chamados para cessar a contenda, para sermos o quê? Pacificadores. E como fazemos isso? Abandonando a maledicência, a fofoca. Amados, esse é um posicionamento que a gente tem que estabelecer firme na nossa vida. Sabe, a gente deixar esse que muitas vezes se torna um hábito na vida das pessoas, o falar mal dos outros. Já percebeu que todo mundo tem uma crítica sobre todo mundo? Né? A gente sempre gosta de olhar o defeito do outro, de falar aquilo que não tá certo, de criticar. E na maioria das vezes, não vou dizer na maioria, todas, vou falar todas, porque a Bíblia diz que a gente precisa cessar a contenda parando com a maledicência. Então, todas as vezes que a gente se levanta para falar mal de alguém, muitas vezes nós pensamos, não, mas eu não estou falando mal, eu só estou fazendo uma crítica construtiva, né? Tem esse, não, se for uma crítica construtiva, tudo bem. Não existe isso, amados. Como filhos de Deus, não existe crítica construtiva, existe exortação e correção na palavra. Aí sim, se você vem em nome de Deus, ou se nós vamos em nome de Deus, né? Fundamentados pela palavra de Deus, para trazer uma correção, um alinhamento nos nossos relacionamentos, na vida de alguém, é uma coisa. Agora, só falar por falar ou só levantar o problema, já viu aquelas pessoas que elas só sabem falar aquilo que tá ruim, mas elas não trazem a solução? Elas não colocam o que pode ser feito para melhorar? Não, elas só falam mal. Aquela pessoa age assim, faz não sei o que. Tá, mas o que pode ser mudado, né? O que pode ser alinhado, corrigido para que os erros parem de acontecer ou para que não seja mais assim esse relacionamento ou essa casa, né? Quantos cônjuges estão vivendo debaixo de contenda, um ambiente terrível de discussão, de divisão, de contenda, porque por causa da maledicência. Quantas famílias estão vivendo assim por causa da maledicência? Por quê, amados? Porque é sempre falando mal. É o marido falando mal da esposa, a esposa falando mal do marido, mas ninguém senta para conversar e estabelecer qual é a verdade fundamentada na palavra de Deus. Nessa situação aqui, o que está acontecendo? O que a palavra nos ensina, o que a palavra nos diz?
Não, se levanta para falar, mas não, a culpa é dele, ou a culpa é dela. A gente sempre quer encontrar o culpado, mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos agir assim. Pelo contrário, nós devemos ser o quê? Pacificadores. Amados, briga não falta. Ambiente de briga, de discussão, de contenda não falta. Não é verdade? Não sei, você pensa aí rapidinho como que tá na tua casa. É sempre um ambiente bem pacífico, tem sido um local pacífico, onde o Espírito Santo de Deus tem a liberdade para corrigir, exortar em mansidão, humildade e paz, ou tudo vira uma briga, ou as coisas sempre entram em discussão, em contenda. Como que tem sido no seu relacionamento com o seu cônjuge? Como que tem sido no seu relacionamento na igreja com os irmãos em Cristo? Como tem sido? Amado, será que nós somos aqueles que saem falando demais? Ou então, não, eu não falo, Catiane, não, mas você empresta o teu ouvido? Você tá ali sempre ouvindo os outros falarem mal uns dos outros e eles sempre vêm falar para você porque sabem que você vai dar ouvidos? Amados, que eu e você, sabe, nós comecemos a nos posicionar como filhos de Deus que nós somos, abandonando a contenda. Não tem como nós termos relacionamentos saudáveis, não tem como nós trilharmos uma caminhada saudável inundada de contenda. É impossível, é impossível. E amados, o Senhor está nos chamando hoje para quê? Para nós acabarmos com isso na nossa vida. Porque às vezes nós achamos que o maldizente ou o caluniador é só aquele que fala, mas quando nós damos ouvidos, nós também estamos sendo cúmplices da maledicência, da calúnia. Quando que nós encerramos esse ciclo na nossa vida? Quando nós não falamos mal dos outros e quando nós não ouvimos os outros falar mal. Nós encerramos isso na nossa vida. Por quê? Porque esse precisa ser o nosso posicionamento. Se nós queremos ter paz dentro da nossa casa, se nós queremos ter paz dentro dos nossos relacionamentos, se nós queremos ter paz dentro da igreja, nós precisamos ser assim. Eu não vou falar mal de ninguém e eu não vou permitir que ninguém fale mal de outra pessoa para mim. Amados, quando nós vivemos assim, nós simplesmente não somos mais participantes de nenhum tipo de contenda. Por quê? Porque as contendas surgem por causa da maledicência. As contendas, as brigas, as discussões surgem por causa do falar mal, do caluniar, do ficar ali, tô falando isso, mas é pra gente orar, né? A gente sempre arruma desculpas. Não tô falando, amados, que nós não vamos conversar, né? As pessoas às vezes têm o seu cônjuge, conversam entre si, ou tem um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, que caminham juntos e conversam sobre algumas situações, né? Conversar, orar, expor a situação ali um pro outro, poxa, tá acontecendo isso, vamos orar em relação a essa situação, é uma coisa. Agora, o que nós temos visto no meio da igreja, infelizmente, é a maledicência mesmo, é a fofoca mesmo, sabe? Coisas assim que muitas vezes são tão tolas e se tornam um grande motivo, né, de contenda, de discussão, de briga. Amados, que eu e você nós possamos deixar isso bem longe da nossa vida, bem longe da nossa vida. Sabe, nós temos um péssimo hábito de julgar tudo e todos. Mas será que nós estamos usando o discernimento e a sabedoria de Deus para julgar as situações e as pessoas? Será que nós usamos a sabedoria de Deus ou nós julgamos por nós mesmos? Nós julgamos de acordo com o que a sabedoria do mundo nos ensina. Todas as vezes, amados, que nós julgamos as situações ou até mesmo pessoas de acordo com a sabedoria do mundo,
de acordo com a sabedoria que vem da carne. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós entramos num ambiente de contenda. Nós entramos num ambiente de discussão, de briga. E isso começa por quê? Porque ao invés de nós orarmos, entregarmos a Deus aquela situação, nós começamos a falar demais. Falar demais. E começamos a ser instrumentos de calúnia e de maledicência. E daí se instaura ali naquele relacionamento ou naquela situação específica o conflito, a divisão, a contenda. Tiago, quando ele escreve na sua carta, no capítulo 4, ele fala assim, né? Se você ler ali no capítulo 4 de Tiago, do versículo 1 em diante, ele vai dizer: de onde que vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Porque vocês cobiçam as coisas, vocês matam e invejam para conseguir as coisas. Ou seja, de onde vêm as contendas? É por causa do que vocês alimentam no interior de vocês, por causa da inveja, por causa dessas paixões, da concupiscência da carne. Aí isso acaba gerando o quê? Contenda. Então, de onde vem essa maledicência que a Bíblia está falando aqui? Que se cessar o maledicente, se cessar o maldizente, as contendas vão acabar. Significa que se existirem maldizentes, caluniadores, vão se estabelecer as contendas. E aí Tiago diz, de onde que vêm essas contendas? É das paixões da carne, da inveja, daquele coração amargurado que está ali alimentando tudo que não deveria alimentar. Sabe, um espírito de competição. Muitas vezes, dentro da igreja, nós vemos muito disso. Muito, infelizmente, é triste, mas nós vemos isso. E muito. Muita discussão, muita briga, muito conflito por causa de um espírito de competição. Isso é o quê? Inveja. E aí, por causa disso, se transforma ali situações que poderiam ser resolvidas de uma forma bem simples e bem fácil, de repente vira uma calúnia, vira um show de maledicência, de fofoca, se instaura o caos ali nos relacionamentos entre irmãos em Cristo, que deveria ser um relacionamento alicerçado na paz e no amor e na graça de Cristo Jesus. E tudo por quê? Por causa dessa competitividade, né? As pessoas querendo ser melhores uma do que as outras. Amados, isso a gente precisa se posicionar, sabe? A gente precisa se posicionar nisso. E aí, sabe por quê que tem se instaurado esse caos no meio da igreja? Vem a maledicência gerando contenda, a maledicência vem por causa da corrupção ali do coração que está endurecido, amargurado, por causa da inveja, por causa de alimentar o pecado, como Tiago fala claramente. Depois você lê ali Tiago capítulo 4, versículo 1 em diante, fica alimentando ali os desejos da carne, tanto que ele vai falar que se você vive de acordo com esse tipo de vida, alimentando essas coisas, você se torna inimigo de Deus. Você já está bem fora da sua caminhada com Deus. Então, assim, amados, esse é um posicionamento que eu e você nós precisamos estabelecer na nossa vida de uma forma bem firme, bem fundamentada. Nós não permitirmos que nós sejamos a língua maledicente e nós também não permitirmos que o nosso ouvido seja aqueles que ficam ouvindo a maledicência. Que eu e você não sejamos os instrumentos de contenda nos relacionamentos. Pelo contrário, que de fato nós sejamos filhos de Deus sendo pacificadores, que nós sejamos aqueles que cessam a contenda. A contenda não vai passar. Se chegar até nós, nós vamos com a sabedoria do alto resolver aquela situação. Sabe, mas assim, chega alguém falar mal de outra pessoa para você, ei, vamos resolver isso aí? Posso ser instrumento de Deus pra gente resolver esse problema? Normalmente quando a pessoa tá ali só para falar mal, para caluniar, não, tudo bem, deixa,
Não quer, né? Mas, amados, nós não podemos mais permitir que nós sejamos esses instrumentos de calúnia no meio da igreja. Instrumentos de divisão, de contenda no meio da igreja. Não só na igreja, amados, mas eu tô falando na igreja porque isso é o que nós temos visto. Sabe, irmãos brigando contra irmãos, se levantando contra irmãos em Cristo. E tudo por quê? Porque estão alimentando os desejos carnais, as paixões, as concupiscências carnais. E aí são instrumentos de calúnia. Sabe quem que é o caluniador mor? O chefe da calúnia? É o diabo, amados. Esse é o papel deles. Quando nós lemos Apocalipse fala assim, quando o diabo é vencido, né? Enfim, a declaração lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10. Agora eu não lembro se é capítulo 12, versículo 10 ou capítulo 10, versículo 12, amados. Depois vocês confirmam lá. Mas em Apocalipse fala, enfim, foi vencido, foi lançado fora o dragão, a antiga serpente, o enganador do mundo e o acusador dos nossos irmãos, ou outra versão diz o caluniador, aquele que só sabe ficar acusando, caluniando, acusando, caluniando. Então, todas as vezes que nós nos alinhamos com esse estilo de vida de calúnia, de maledicência, nós estamos sendo instrumentos de Satanás no meio da igreja. Amados, misericórdia, que eu e você tenhamos como objetivo, um dos objetivos da nossa vida cristã, deixar de lado a contenda, sermos pacificadores, não deixar com que os nossos lábios, não permitir que os nossos lábios falem mal dos outros, caluniem, e nem permitir que os nossos ouvidos sejam receptivos para esse tipo de coisa. Pelo contrário, que nós possamos nos posicionar em sabedoria e ousadia no Senhor, para viver com a sabedoria de Cristo Jesus, para viver inundados com a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Amados, se nós assim nos posicionarmos, os nossos relacionamentos, pode ter certeza, vai mudar completamente da água para o vinho. Se nós nos posicionamos, tudo muda ao nosso redor. Muitas vezes nós reclamamos, o ambiente tá muito ruim, o ambiente da igreja tá ruim, o ambiente da minha casa tá ruim, meu relacionamento tá ruim. Mas será que nós temos abraçado o papel de pacificadores ou estamos abraçando o papel de caluniador, de maldizente? Porque se não tiver maldizente, a contenda vai cessar. Agora, talvez você diga assim, Catiane, mas existem outras pessoas que acabam fazendo isso e daí tornam o ambiente ruim. Sim, com certeza. Mas aí entra a questão de você não permitir que você seja o ouvido disso. Sabe, quando você ouvir alguém falando, não, nós vamos resolver isso aqui então. Vamos conversar, vamos trazer as pessoas envolvidas e vamos conversar todo mundo junto aqui, vamos resolver essa situação. Amados, quando nós agimos assim, eu duvido que vai chegar novamente alguém querer falar mal de outra pessoa para você, a menos que ela queira resolver o problema. Se ela quiser ser corrigida ali pelo Senhor, quiser receber a restauração do Senhor, senão nunca mais as pessoas vão chegar a falar mal de alguém para você. Se você se posicionar dizendo assim, olha, então vamos chamar essa pessoa e vamos sentar juntos e vamos conversar. E vamos entender o que está acontecendo. Amados, pode ter certeza que nunca mais vão vir falar mal de alguém para você. Que eu e você nós possamos nos posicionar assim, amados. Sabe, nós não podemos tomar decisões pelas outras pessoas. Nós não podemos obrigar as pessoas a agir de certa forma. Então, eu não posso obrigar ninguém a deixar de fofocar, de maldizer. É a pessoa que faz isso que tem que tomar o seu posicionamento. Eu não posso fazer isso. Mas uma coisa eu posso fazer: não permitir que os meus ouvidos fiquem ouvindo aquilo ali. Vou me posicionar e nos relacionamentos que eu estou envolvida, eu não vou permitir a maledicência. Eu vou me posicionar firme no Senhor. Amados, nós fomos chamados para sermos pacificadores, para liberarmos
a vida de Deus sobre essa terra aqui. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, que é um tempo em que nós temos visto, né? Nós estamos vendo um se levantando contra o outro de uma forma assim, irmãos em Cristo, aqui falando sobre irmãos em Cristo, muitos, um se levantando contra o outro, e tudo por causa do quê? Da inveja, das paixões, das concupiscências da carne. Ou seja, que eu e você possamos nos posicionar firmes no Senhor. Por quê? Porque nós queremos avançar. Nós queremos que o reino de Deus avance. Não tem como o reino de Deus avançar debaixo de contenda. Uma casa dividida não vai prosperar, não vai prosseguir. Nós precisamos deixar a contenda longe da nossa vida. E começa fechando a nossa boquinha e impedindo que os nossos ouvidos sejam receptivos a todo tipo de maledicência e fofoca. Ou seja, precisamos fechar os nossos ouvidos e fechar a nossa boca. Aí sim, nós vamos cessar com a contenda nos nossos relacionamentos. Ah, Catiane, mas os outros lá, bom, daí os outros é com eles, né? Se as pessoas vão continuar, se alguns irmãos em Cristo lá fora do meu círculo, vamos dizer assim, de relacionamento, vão continuar assim, aí é entre eles e Deus. Mas aquilo que nós podemos fazer para os nossos relacionamentos, amados, para o nosso grupo familiar, para os relacionamentos que nós temos dentro da igreja, né? Aqueles próximos ali que nós caminhamos juntos, não vamos permitir que a maledicência se instaure no nosso meio. Porque toda vez que tem maledicência, tem divisão, tem contenda, tem briga, tem conflito, e pode ter certeza que ali o Espírito Santo não está operando, porque não tem como uma casa estar dividida, não tem como eu falar que eu estou pregando a palavra aqui, por exemplo, eu estou aqui pregando em nome de Jesus, vai fluir no poder do Senhor, e eu estou alimentando a contenda na minha vida. Estou falando mal dos outros, estou sendo ouvido para receber a fofoca e a maledicência dos outros. Não tem como, amados. Não tem como. Não vai fluir nada, não vai acontecer nada. Por isso que quantas vezes nós vemos assim situações semelhantes a essa, né? Pessoas estão pregando, pessoas estão cantando e estão ali alimentando a contenda, alimentando a calúnia, não se posicionam. Amados, nós estamos no reino de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Sabe, essa carnalidade, que tudo isso vem por causa da inveja, desse espírito que eu falei de competitividade, amados, isso a gente precisa mandar embora da nossa vida, que é sempre por causa do orgulho, né? Competitividade, inveja, tudo isso está ali enraizado no orgulho, quando nós nos achamos melhores do que os outros. Aí fala mal mesmo do outro, deixa essa maledicência correr solta. Mas, amados, ninguém é melhor do que ninguém, e a Bíblia já nos ensina: considerem os outros superior a você mesmo, sempre. O mundo diz que nós precisamos nos considerar melhor do que os outros, nós temos que nos amar primeiro, e daí já estão até invertendo a lei da palavra de Deus com esse conceito, dizendo que não, mas Jesus disse que nós precisamos amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Mas Jesus amplificou isso, né, nesse mandamento. Ame o próximo como a ti mesmo. Quando ele vai falar com os discípulos, ele diz assim: amem os outros como eu amei vocês. E como que Cristo amou os discípulos, como que Cristo nos amou, entregando-se em nosso favor. Esse é o amor, um amor que se entrega. Então, assim, amados, o mundo sempre vai ter uma sabedoria completamente contrária da palavra de Deus. E aí nós precisamos entender isso. Então, assim, como que a Bíblia nos ensina a considerar os outros superiores a nós mesmos, a amarmos os outros como Cristo amou a nós mesmos. Não simplesmente, eu preciso amar o outro como eu me amo, então eu tenho que me amar. Isso é uma desculpa esfarrapada para seguir uma sabedoria do mundo que não é a bíblica. E por causa disso tem tido tanta contenda, tanta discussão, tanto conflito, tanta maledicência. Por quê? Porque a raiz disso tudo aí é o orgulho. A raiz disso tudo aí é o orgulho.
E Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, que eu e você, amados, nós nos posicionemos e sejamos firmes nisso. Que nós não aceitemos jamais a maledicência no nosso meio, aonde nós estamos nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, porque não havendo maldizente, cessará a contenda. Que nós sejamos os instrumentos de pacificação, que aonde nós estivermos, nós não toleraremos a maledicência. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, pela tua exortação, pelo teu ensino. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós possamos nos posicionar firmes no Senhor, que nós não toleremos a maledicência de forma alguma, que nós fechemos os nossos lábios e não sejamos os instrumentos de Satanás para caluniar os outros. E que nós possamos fechar os nossos ouvidos para não sermos os instrumentos receptivos da maledicência. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós, como Jesus já disse, queremos ser os bem-aventurados, pacificadores que são chamados filhos de Deus. É assim que nós queremos viver, levando paz, levando alegria, não gerando contenda, não sendo instrumentos de briga, de conflito, pelo contrário, sendo os instrumentos que trazem a paz, a alegria, a satisfação. Ah, Pai, nos ajuda a viver assim. Pai, nos ajuda a sermos os instrumentos de pacificação dentro da nossa casa, nos relacionamentos com os nossos familiares. Nos ajuda a ser os instrumentos de pacificação dentro da igreja, no grupo familiar, entre os irmãos em Cristo. Nos ajuda nisso, Pai. Nós queremos ser bênção para o corpo de Cristo. Nós queremos ser instrumentos de vida para os nossos irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda lá no nosso ambiente de trabalho. Muitas vezes, porque as pessoas não são cristãs, nós acabamos nos envolvendo em maledicência. Não queremos isso, Pai. Queremos ficar bem longe dessas rodas de fofoca, de maledicência. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos permanecer firme no Senhor. Nos fortalece para isso. Nos ajuda nisso, que nós tenhamos isso como propósito, deixar fora a contenda da nossa vida e sermos instrumentos sempre de pacificação, onde quer que nós estivermos, Pai. Em nome de Jesus, como está escrito, se for possível, tenham a paz com todos, que eu e os meus irmãos, nós vivamos assim, nos esforçando para ter paz com todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.